Estamos ao vivo, voltamos aqui com a nossa live. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo, mais uma live do nosso estudo de 1 Pedro. Já quero começar no texto hoje. Eu creio que você já acessou, já pegou a sua Bíblia. Vamos direto no texto, vamos ganhar tempo hoje. Pega a sua Bíblia aí, em primeiro o texto da Bíblia de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o objetivo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para, de novo o objetivo, para uma herança, nós explicamos, nas lives anteriores, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para, de novo, objetivo, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 3, versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e em glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então nós estamos aqui desenvolvendo dia após dia, estudando a primeira epístola de Pedro, Estamos aí cavucando, indo devagarzinho, com calma, para encontrar os tesouros escondidos por Deus nessa epístola e assim edificarmos a nossa fé. E hoje eu quero entrar nesse texto junto com você, em um versículo dos mais importantes aqui do primeiro capítulo do apóstolo Pedro. Quero entrar aqui no versículo 6 hoje. Nós já estamos na segunda semana e chegamos ainda no versículo 6. Quanto tesouro, nós encontramos nesse versículo. Então, eu já queria que você, desde já, desse o seu curtir aí, comente. Pelo menos comente, está sendo bênção para você. Comenta de onde você está ouvindo, qual é a cidade que você está ouvindo. Deixa nos comentários, isso ajuda muito na divulgação do conteúdo. Esse canal ainda é pequeno, nós estamos começando e nós não estamos com pressa. Mas, como ele é pequeno, quando você compartilha e você comenta, ainda que seja, foi bênção, poderoso, estou aprendendo qualquer coisa, o YouTube ele entende que é relevante porque você está comentando. Então eu estou trabalhando aqui, estudando, para que a gente possa ter um devocional bom, profundo em Deus. E você faz a sua parte aí, dando o seu curtir. Amém? Vamos lá então, no final eu quero orar com você. Não por você, mas com você. Então, versículo 5 eu quero ler de novo e a gente vai entrar no 6. Olha o 5. Que mediante a fé estáis guardado no poder de Deus para salvação. Onde que nós estamos guardados? No poder de Deus. O poder de Deus nos guarda. E nós somos guardados como? Pela fé. Então, estamos guardados, o poder de Deus ele está dentro de uma caixinha. Lembra que nós falamos? Está dentro de uma caixinha. E como é que eu acesso esse poder que está dentro de uma caixinha, dentro de um baú? Eu preciso de uma chave, porque está fechado. E qual é a chave que abre esse baú? A fé. A fé é a chave que abre o baú. E quando eu tenho fé, eu creio em Deus, creio na ressurreição de Cristo Jesus, nos versículos anteriores. Eu creio e eu vivo por essa fé, não naquilo que vai acontecer, mas na certeza que já aconteceu, para mim. Esse baú é aberto e eu vivo guardado no poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é poderoso para salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. Como assim no último tempo? Eu já não sou salvo agora?
Uma vez salvo, salvo eternamente? Sim, porque a salvação ela tem 3 tempos. Nós falamos também nas lives anteriores. Nós falamos, salvação tem 3 tempos. Agora eu só vou passar para relembrar. Primeiro, 3 tempos. O primeiro, passado. Quando eu falo na salvação no passado, eu estou falando de salvação do meu espírito. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, o meu espírito ele é vivificado no passado. Foi antes. É no passado. No presente é minha alma, porque a minha alma ela não é transformada quando eu sou batizado, quando eu tenho uma experiência com Deus. Não, ela está sendo transformada dia após dia. E isso é uma cooperação que eu faço com Deus, porque ele vai me levando, ele vai me inspirando, ele vai falando comigo, ele vai me levando, vai disciplinando, que nós vamos falar hoje. Só que é segundo a minha resposta para Deus. É segundo eu vou obedecendo, eu vou abrindo mão, eu vou deixando ser governado. A minha alma ela vai sendo então transformada. Então a alma é transformada no presente, mas cada um tem um nível. Então os mais aquebrantados, aqueles que já logo eles vão abrindo mão de si mesmo, eles são transformados mais rapidamente. Outros não. Alguns vão precisar ser disciplinados quando o Senhor voltar. Porque não responderam ainda em vida nesse tempo oportuno. Mas vai chegar um tempo que eles vão amadurecer na hora da disciplina, se não responderem agora. E no futuro essa salvação, passado, espírito, presente, alma e futuro, corpo. Porque nós somos, tripartido. Mente, nós somos alma, espírito e corpo. E o corpo vai ser no futuro, porque nós não teremos mais esse corpo, mas um corpo glorificado. Então, é os 3 tempos da salvação. E Pedro está falando aqui do futuro, que há de se revelar no futuro o corpo glorificado. Nós falamos na live anterior. E entramos no 6, versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Então há uma grande alegria em nós. Pedro está compartilhando. Há uma alegria em mim. Há uma alegria em vocês. Eu creio que também tem essa alegria. Porque nós cremos que aquele que começou a boa obra há de completar essa obra. Pela fé, eu creio. Ele começou algo em mim. Ele começou uma obra em mim, ele começou uma obra na minha família, ele começou uma obra na vida dos meus filhos, ele começou uma obra na vida do meu cônjuge, e ele é poderoso para completar essa obra que ele começou. Então eu crendo nisso, debaixo dessa bênção e dessa direção, há alegria no meu coração, há alegria, estamos alegres, estamos felizes. Ainda, aí ele continua. E eu ainda... ele chama a nossa atenção e ele é muito importante, porque fala ainda, ele está falando, olha, tem alegria, ainda, aí vai vir alguma coisa, é muito importante, ainda que agora importa. Então tem alegria ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Então ele está falando que eu tenho alegria ainda que eu esteja passando por algumas provações, algumas tentações, ainda está uma alegria no meu coração, ele está falando. Nós temos, por quê? Nós sabemos quem está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que Deus está no controle, então, alegria. Ainda que estou um pouco abatido, estou um pouco triste, eu ainda tenho alegria. Então, isso fala de um crente, fala de um crente nascido de novo que sabe que Deus está no controle. Ele sabe, o Senhor está no controle. E é Ele que está levando para isso. Olha só, importa, sendo necessário. Então, presta atenção nisso. Vamos com calma, presta atenção. Então, se Pedro está falando que sendo necessário, então em algumas ocasiões não vai ser necessário. Tá entendendo isso? Ainda que agora importa, sendo necessário, estejais por um pouco contristado com várias tentações. Então ele está dizendo aqui, em alguns momentos, vai ser necessário que você passe por tentações, provações, disciplina. Algumas não vai ser necessário. Por quê? Porque você responde logo.
Você já amadureceu, você já entregou, você já sabe, você já, ó, já foi. Senhor, faz logo. Mas algumas vezes vai ser necessário, por quê? Porque você resiste, porque você é duro, porque você, e eu também me coloco nisso, queremos fazer da nossa maneira. E aí, para que você entenda que Deus é Senhor, Ele está no controle, vamos passar por algumas provações. Porque, irmão, tem alguma coisa, meu irmão, que está me ouvindo aí, tem alguma coisa que endireita melhor a nossa fé do que disciplina? Entender que não é da nossa maneira? Tem coisa, não é melhor. Tem uma coisa que revela mais do que isso? Sim ou não? Não tem. Então, às vezes, vai ser necessário passar para voltar para o trilho de novo. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória. Então, nós falamos aqui, versículo 6, né? O pai que não corrige o filho, não faz por amor, mas por orgulho. Então, nós estamos vendo aqui um Deus que disciplina. Aqui Pedro está falando que nós temos um Deus que disciplina os seus filhos. Mas quando a gente lê num primeiro momento e vê que Deus disciplina, nós podemos ver que Deus é mau. Será que Deus é mau? Na verdade é o contrário. Na verdade, o fato dele nos amar revela, o fato dele disciplinar revela que ele nos ama. Por quê? Porque o filho, ele não pode receber o que ele quer, mas o que ele precisa. Então, o pai que não disciplina o filho, na verdade, ele não faz por amor, ele faz por orgulho. Por quê? Porque o orgulho revela que, na verdade, o pai quer ser o queridinho do filho e não dá o que ele precisa. Mas a disciplina revela que ele ama, na verdade. Então, teve uma vez um caso. Teve um caso em casa. Teve um caso em casa que eu falei assim, olha, eu vi minhas filhas, elas estavam mais pro lado da minha esposa, sabe? Então, tem essa questão, né? Ama mais o pai ou a mãe, aquele negócio todo. E aí elas estavam mais inclinadas pra mãe. Eu achei aquele estranho, porque minhas filhas são muito grudadas em mim. Então, tava estranho. E eu comecei a notar que o que estava acontecendo? O mal da história estava sendo eu. Por que acontecia? Acontecia algumas coisas que elas deveriam fazer em casa, elas não faziam, e aí elas iam pedir algo. E aí elas falavam assim, essa é uma forma de disciplinar. Ah, eu quero um açaí. Eu falava, não vou comprar açaí, porque vocês não fizeram tal coisa que precisam fazer. Então, quando vocês se alinharem, nós vamos fazer. E aí, por um outro lado, em um outro momento, elas saíam com a mãe e a mãe comprava e a mãe fazia, sem pensar. E aí, o que acontecia? Elas estavam mais inclinadas para a mãe. E aí, por um momento, eu falei assim, chamei e falei, olha, descobri, a casa caiu. A casa caiu, descobri esse negócio. E aí eu chamei ela e conversei. Falei, amor, você não tá notando, mas o que tá acontecendo? Você tá trazendo as meninas para você e quando você faz isso independente para agradar a elas, você tá desenhando para elas uma imagem do pai. Qual que é a imagem que o pai tem? O pai é mau. O pai é ruim. Porque o pai não faz o que a gente quer. O pai não tá fazendo o que a gente quer. O que a gente pede não tá fazendo. Mas quem que é legal? Legal é a mãe. Legal é a mãe porque ela tem um coração bom. Ela dá o que a gente precisa. Ela faz. Entendeu? E aí eu notei que tava. Eu falei, não, vamos parar com esse negócio. Então, quando vai fazer algo bom, recompensar, quem recompensa? O pai e a mãe. Então, foi o pai, ainda que seja sua mãe, comprando algo, quem tá comprando é o pai e a mãe. O pai e a mãe tá comprando aqui. O pai mandou o dinheiro e a gente está comprando aqui. Quando é eu com elas, é a mãe e o pai que está comprando tal coisa. E quando disciplina, é o pai e a mãe. Porque senão fica um com a imagem de ruim e o outro com a imagem boa. Mas quem fica com a imagem ruim é quem disciplina. Então, às vezes, porque usando essa ilustração, por que às vezes o pai não disciplina? Não é por amor. Ah, por amor eu não vou disciplinar. Não, é por ego. Porque quer ser amado. É porque quer ser o queridinho. É porque quer ser o mais legal. Mas às vezes isso não é amor, é ego. Vocês estão entendendo? Nessa ilustração que eu tô te dando?
Então, na verdade, a Bíblia diz que quem ama, disciplina. Porque tá mais do que amor. Eu não quero ser o amado. Eu quero que vocês sejam alguém de caráter. Eu quero corrigir. Eu não quero que vocês tenham esse comportamento. Ah, se o preço disso não fosse tão legal, então tá bom. Mas eu quero. No futuro vocês vão entender. Estão compreendendo? Então, é isso. E é isso que revela aqui. O pai disciplina porque ama. Então ele diz, isso não vai ser bom para você. Hein? Vamos corrigir isso. Você tá muito independente. Tá muito independente, tá andando muito à sua vontade. Então eu vou disciplinar você aqui para você entender que não é assim, para que você não sofra lá na frente. Para que você não quebre a cara lá na frente, eu vou cuidar de você agora. Isso mostra o quê? O amor de Deus. Isso é amor. A disciplina, na verdade, ela é amor necessário. Por que Pedro diz necessário? Porque é importante. É importante a disciplina para nos trazer, como eu disse, para o foco de novo. Então tem muita gente na prova. Por quê? Por desobediência. Quando ele fala é necessário, então em alguns momentos não é necessário. Por quê? Porque você obedece logo. Você já faz o que precisa fazer, você já renuncia, você já entrega. Mas tem gente que por causa da desobediência tem passado prova e provas e provas. E não responde certo. E aí passa de novo. E um tempo extenso passando na prova. Então, às vezes, a gente tem que verificar e ver que, às vezes, nós não saímos da disciplina que nós estamos por desobediência. Então, tem muita gente em desobediência. Mas não é desobediência simplesmente a homens que eu estou falando aqui, tá bom? É a Deus. Olha o que Hebreus, capítulo 12, eu separei esse texto. Capítulo 12, versículos 5 e 6, olha o que ele diz. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmais ou não desanime quando por ele fos repreendido ou corrigido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, olha só, é Novo Testamento, e açoita ou corrige a qualquer que recebe como filho. Então a pergunta é, se é filho? Filho. É filho amado? Então vai ser corrigido. Então vai ser disciplinado. Só que não despreze a correção do Senhor, porque se você é corrigido, você é amado. Quem que não é o amado? O birrento. Quem que não é amado? Quem que não é amado? É a palavra que está dizendo, não sou eu. Quem que não é amado? É aquele que não é corrigido. É o manhoso. Aquele que tem tudo que quer quando quer. Esse não é amado. Aquele mimado não é amado. E quem é amado é disciplinado. Segundo a palavra. Então, o povo, o exemplo do Velho Testamento. O povo, a desobediência. O povo saiu do Egito e algumas diferenças em tempos que eles andaram ali no Egito até chegar em Canaã. Mas ali, a mais comprovada ali é que eles andaram 2 meses ali no Egito e foram para Canaã. Chegaram em Canaã, o que eles vão fazer? Chega logo ali, Moisés já manda eles espiarem a terra. Eles vão espiar a terra. Eles espiam a terra, eles vão espiar a terra, vão sondar a terra, uma terra que Deus já havia prometido para eles que eles iam entrar. Eles iam conquistar essa terra. Mas eles vão lá, observam a terra, eles vão espiar a terra e eles voltam com um relatório negativo. Você sabe, apenas 2, Josué e Caleb, dão um relatório positivo. É uma terra que Deus nos deu, vamos avançar. Mas os outros falaram o quê? Que aos próprios olhos deles, eles eram como um gafanhoto, não vamos entrar na terra. O que eles fizeram? Duvidaram da promessa de Deus. Olharam para a circunstância. Em algum momento, de alguma forma, eles desobedeceram. Porque olharam para a circunstância. Mas o interessante não é a circunstância, é a desobediência. Eles desobedeceram. Então, o que Deus faz, resumidamente? Deus pega Moisés, dá uma orientação para ele e eles voltam de novo para o deserto. Por causa da desobediência. Algo que não deveria ter tomado tanto tempo agora, demora 40 anos. Até que aquela geração
passasse, morresse, e uma nova geração agora está com eles no deserto. E agora eles voltam de novo para Canaã. Então por que eles demoraram no teste, na aprovação? Por que demorou tanto? Por causa da dureza de coração. Por causa da desobediência. Eles passaram todo esse tempo de provação no deserto, até essa geração passar. É incrível. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava corrigindo, ensinando. E agora uma nova geração, agora novos homens com uma nova postura se posicionam diante de Deus. Por que isso? Por amor. Como eu disse. Por que Deus faz isso? Por que Deus está agindo dessa maneira? Por amor. Para demonstrar o amor ao povo. Então olha o filho pródigo, para encerrar. O filho pródigo é a mesma coisa. O filho pródigo, achando e se posicionando com independência, ele chega para Deus, para o pai, né? Aquele pai na parábola, ele aponta para Deus, ele chega para o pai e diz assim, ó, quero a minha herança. Quero a minha herança. Aí o pai entrega para ele a herança e ele vai viver a vida. O pai sabia, o pai conhece o filho. Na verdade, ele sabe, ele vai quebrar a cara. Não vai dar certo isso. Aqui ele tem tudo. Mas às vezes o filho, ele tá tão obstinado por algo. E o pensamento dele é que ele tá perdendo a vida, que ele tem uma vida melhor para usufruir fora dali da fazenda. Tem uma vida melhor. O pai sabe que ele vai quebrar a cara. Mas às vezes o que acontece? A disciplina, às vezes, é deixar o filho fazer a vontade dele. A disciplina na nossa vida, às vezes, não é o mal. Ah, vai colocar uma dor. Não, não é isso. Às vezes a disciplina que o pai coloca na nossa vida é a gente fazer a nossa própria vontade. O que acontece? Vai quebrar a cara. E aí ele vai, usufrui, e tá tudo muito bem, e foto no Instagram, e agora sair daquela prisão, daquela vida, agora eu tô, isso aqui que é vida. E ele tá vivendo, e ele tá lá, e ele tá gastando dinheiro, e ele tá, e o pai todo dia tá lá, ó, indo esperar ele no portão, olhando e falando, será que ele vem hoje? Não, tem mais ainda. E ele vai gastar. Interessante, o pai não vai atrás do filho. Já parou pra pensar isso? A gente espera que o pai vai atrás lá e fala, ô filho, volta pra casa, meu filho. Ô, meu filho, vem aqui dar um abraço. O que você tá vivendo aí, rapaz? Volta pra casa. Não, não. Em nenhum momento o pai vai atrás do filho. O que é isso? É amor. Porque enquanto não se quebrar todo, quando não voltar a ser humilde, né? A reconhecer a vida que ele tinha, vai ficar lá esperando, uma hora ele vai voltar. E aí ele vai, gasta tudo, vai lá no chiqueiro e pensa, os empregados comem melhor, até os empregados com meu pai, eles comem muito bem, eu vou voltar para casa. Desobediência tá lá, disciplinado. A disciplina dele acabou com tudo. E agora ele volta para casa. E como é que o pai age com ele? Por amor. Por quê? Porque nunca foi falta de amor. Deixar ele embora não foi falta de amor. Era necessário ele passar o que ele passou. Era necessário. Porque agora ele volta com outro coração. E como é que o pai age com ele? Com amor. Coloca o anel, coloca a sandália, mata um novilho cevado, vai celebrar com ele, porque nada mudou. O pai é o mesmo, o coração do pai não mudou. Ele não está agindo dessa forma agora porque o filho dele estava perdido de volta. Não, ele é o mesmo, mas quem mudou? O filho. Você acha que o filho vai olhar para o pai agora como? Como que ele vai olhar agora para o pai? Como ele vai dar valor para cada material agora que o pai dá para ele? Como é que ele vai agir? Completamente diferente. Por quê? Por causa da disciplina. E como é que ele entrou na disciplina? Pelas próprias escolhas que ele mesmo fez. Então, muitas vezes a disciplina... Por que Deus não me para? Não, não vai indo. Ele vai dando corda para você. Ele vai dando corda para você mesmo. E isso é amor. É cuidado de Deus. Só que, em muitos lugares, às vezes não é necessário. Então, entrega logo. Volta logo. Se arrepende logo. Pede perdão logo, entrega logo, abandona logo, vamos logo. Volta logo para casa, vai logo para Deus, entra no seu quarto logo, entrega tudo, para com isso.
você tem um pai que ama você. Ah, mas eu já errei demais, estou aqui no chiqueiro. Tem coisa pior do que um, um judeu tá lá trabalhando com porco? Não, tem a pior profissão que ele poderia fazer. Ele envergonhou o pai. Tem coisa pior? E mesmo assim ele volta e ele é amado. O que Deus está falando? Não importa o que você fez. Se você voltar e é sua volta, fica esperando ninguém ir atrás de você, não. Volta você. Não fica esperando ninguém te chamar, não. Não, eu só vou se alguém vir aqui me chamar. Não, Deus já tá te chamando. É uma posição sua. Volta para casa. Volta logo. Reconcilia logo. Pede perdão logo. Você tem um Deus amoroso. Ele quer colocar o anel no seu dedo de novo de autoridade. Ele quer colocar a sandália nos seus pés, um andar novo. E ele quer matar o novilho cevado de novo, o melhor. Fazer um churrascão com você. Vai ser benção. Então volta logo. Então essa é a palavra de hoje. Quero essa palavra para finalizar dizendo para você que dependente da situação que você tem passado, luta e prova, isso não está mostrando que Deus não te ama e ele está furioso com você, não. Está furioso com você, esperando um momento para te castigar. Não, não, você tem um pai que te ama. Está esperando só você colocar as ideias no lugar e voltar e reconhecer que ele é Deus e você não pode viver sem ele. Eu quero orar com você para a gente encerrar essa live de hoje. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses dias, Pai. Porque muito mais do que edificar a vida dos irmãos, eu quero dizer, o Senhor sabe que eu sou muito mais edificado e ministrado ao preparar essa palavra e me dispor a gravar esse vídeo nessa hora agora. São quase 11 horas da noite que eu estou gravando. O Senhor ministra no meu coração. Oh Deus, Senhor, eu reconheço, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Há um poder operando sobre a minha vida. Há um poder operando sobre a minha casa. Oh Deus, a minha vida não é minha, a minha casa não é minha, os meus filhos não é meu, são herança, mas eles são do Senhor. E eu creio, ó Deus, que não tem nada melhor do que viver os planos do Senhor. Não tem nada, Pai. Então, me traz, ó Deus, por sendo da vontade do Senhor, dia após dia. Eu não quero viver uma vida maravilhosa se essa vida maravilhosa for viver longe dos propósitos do Senhor. Eu quero viver uma vida que vale a pena. E viver uma vida que vale a pena é viver o centro da vontade do Senhor. Que o Senhor me dê discernimento para discernir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E assim esse irmão e essa irmã, ó Deus, que estão em algum momento ouvindo essa ministração e chegaram até aqui. Que haja graça, que haja vida, que haja reconciliação. Que ela agora que está ouvindo, ele está ouvindo essa palavra, que haja um quebrantamento, ó Deus. Se há algo que precisa ser resolvido, dê a ele discernimento, graça e força para resolver a situação, Pai. E que assim ele possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Deus. Que ele possa desfrutar em nome de Jesus. Eu creio, ele é muito amado. Se ele é filho, ele é muito amado. Se ele é filho, haverá disciplina. Mas não é porque o Senhor é um Senhor mau, um Deus mau. O Senhor é um Pai amoroso. E apenas está disciplinando, porque o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. E para ele acessar tudo aquilo que o Senhor tem para ele, ele precisa endireitar o seu coração, assim como eu também, Pai. Assim nós te louvamos, encerramos mais essa live e que o Senhor venha dar graça para continuarmos e acessarmos as próximas lives com o coração aquebrantado, Pai. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Espero que esteja edificado a sua vida. Não deixa de deixar o like aí, compartilha, deixa um comentário. Se você puder e quiser, coloca o QR Code aqui, ó, vai lá no meu Instagram, começa a me seguir lá. Coloca um testemunho lá, compartilha comigo e eu vou repostar assim que possível. Tá bom? Fique na paz então, um abraço e tchau. Até amanhã, se Deus. Um abraço.